E a torcida do Fluminense faz festa após a classificação para as quartas de final do Mundial de Clubes. Tá aí na thumb, né? Festa da torcida do Fluminense, tricolor nas quartas de final. E agora vai aguardar aí o clube que vai enfrentar nas quartas, né? Bem provável que seja o Manchester City. Mas o Fluminense está bem estruturado aí, jogou bem hoje, mandou na partida os 90 minutos. A pressão que sofreu da Inter de Milão era normal, porque eles estavam perdendo, né? Então eles tinham que conseguir o empate. Então foi normal, mas o Fluminense ainda assim teve oportunidades até de aumentar o placar. Vamos trazer a repercussão, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vamos aí para o debate e logo depois eu volto para falar da partida. Considerando a dificuldade, a gente vai falar muito da entrega desses jogadores, mas acho que estrategicamente também foi muito feliz até agora durante toda a competição. O Renato Gaúcho às vezes tão associado ao estilo mais boleiro, eu acho que ele se mostrou muito estratégico nesse Mundial. Contra o Borussia Dortmund neutralizou a principal virtude do adversário, tirando lançamentos longos ao Guirassy, muito organizado para pressionar na saída de bola e teve um 0-0 que poderia ter vencido perfeitamente, foi muito superior. Nos jogos seguintes vieram as atuações piores do Fluminense, mas hoje foi gigantesco. Você vai falar de uma Inter desgastada, é um fato, de um time que esteve muito abaixo tecnicamente do seu potencial, é um fato, mas nada invalida a atuação espetacular que teve dentro da sua estratégia. Concordo com o ponto de vista do André em relação a talvez se você saísse mais poderia ter perdido e se não fosse tão bem executada a estratégia defensiva talvez não desse certo e de certa forma uma coragem, porque se você olhar os jogos do Fluminense em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, você não vai encontrar jogos com uma formação de 3 zagueiros. Apenas nos acréscimos da vitória contra o Vasco, o Fluminense aplicou essa tática e hoje foi muito bem feito. A gente vai falar de algumas histórias individuais, algumas já tão batidas como Arias, como Thiago Silva, outras nem tanta como o do Inácio, que fez uma partida exuberante, mas é um Fluminense que foi muito organizado, seguiu à risca a sua estratégia e venceu uma Inter que, se não estava na sua melhor forma, não tem nada a ver com o Fluminense. Ficou muito desconfortável, cruzando 27 vezes, só acertando 5 desses cruzamentos por conta de um Fluminense que marcou muito bem a região central, forçou a Inter ao lado do campo, mesmo com laterais tão fortes, que estão entre os melhores do mundo, Dumfries do lado direito, Di Marco pelo lado esquerdo. Acho que a Inter ficou neutralizada. O primeiro tempo o Fluminense poderia de fato ter vencido por mais. Teve um momento mais delicado ali ao longo do segundo tempo, com 2 bolas na trave, com um gol que o De Vrij desperdiça. Mas a vitória é extremamente justa e é uma campanha já de fato histórica que o Fluminense tem conseguido. Vamos ao início da classificação, mas o vamos lá é para uma cidade muito especial. Nós vamos, André, para Charlotte. Eu sabia que você ia fazer algum tipo de declaração. Vai ficar para a história. Para o torcedor tricolor é assim, Charlotte, 2025. Sempre eles lembrarão. É quase um sarriá do Fluminense, só que positivo, no caso, né? O que eu estou dizendo é que ficam esses registros históricos. Vamos para o Zupac. Ele está na terra prometida. Zupac, olha só o fundo, Charlotte Football Club. Conta pra gente como foi acompanhar de perto, porque eu tenho certeza, claro, o torcedor carioca em geral, vascaíno, flamenguense, tenho certeza que todo mundo torceu contra. Mas aqui no Brasil eu vi muita gente que começou indiferente e que de repente foi, vai Fluzão, vai Flu. Assim, pra quem não tem aquele envolvimento, a rivalidade muito à flor da pele com o Fluminense. Conta pra gente como foi essa construção de uma noite, uma tarde histórica. Um abração, Zupac. Tudo bem, Mota? Um abraço para você, para o André, para o Donk, para o fã de esportes. Eu queria dizer que eu já estive outrora, lá nos distantes tempos em que eu estava em Nova York, parece que faz um ano, mas fazem semanas, em frente ao Madison Square Garden, que mexe com o coração do André Kfouri. E hoje eu não estou em frente, mas eu já te mandei foto, né? Eu estou hospedado ao lado, literalmente ao lado do Spectrum Center, casa do Charlotte Hornets, que mexe com o seu coração. Então, do ponto de vista da NBA, eu tenho passeado pelas paixões de vocês, companheiros, e também estive
estive no jogo do Dortmund, que o André Donk tanto gosta. Um abraço ao fã de esporte. Mota, foi muito legal. Foi legal eu ia falar um palavrão agora, pra caramba. Porque foi uma tarde muito bacana de acompanhar. A gente tem acompanhado o Fluminense desde a preparação. Estivemos lá em Colômbia antes do primeiro jogo, Nova York, Miami, agora aqui em Charlotte. E acompanhar a evolução desse trabalho foi muito legal. Foi um jogo emocionante, né? De arrepiar, de emocionar até quem não tem envolvimento com o clube. Então, parabéns ao torcedor tricolor. Um dia assim, incrível, uma jornada perfeita de muita gente, né? A começar pelo Renato. Acho que o Dom que tocou nesse ponto. O Renato, para mim, é um dos grandes nomes da competição, não só porque levou o Fluminense às quartas de final, não sabemos até onde vai ou se para aqui, isso é pauta para o fim da semana, mas pela maneira, né? Tem sido um Renato diferente. Eu falei isso até agora há pouco no Linha de Passe, por ser um torneio diferente, a liturgia do torneio, o mundo inteiro assistindo, um media officer, né, da FIFA ali comandando as coletivas, tem sido um Renato menos brincalhão e mais propenso a falar de futebol. Isso tem sido muito legal, o Renato muito leve, muito sereno, e em campo a gente tem visto o Fluminense com muita variação tática, né? 3 volantes contra o Dortmund, Hércules, Martinelli, Nonato e Everaldo na frente, Cano e Ganso, né? O Ganso como meia, o Cano como atacante e o Serna como ponta já contra o San Hyundai, viveu bons e maus momentos. Aí contra o Mamelodi Sundowns voltou para o desenho um pouco mais competitivo. Hoje 3 zagueiros, com o Bernaldi primeiro, com o Nonato mais à frente pressionando. Então, variação tática do Fluminense, e hoje a leitura perfeita, né? Contei também no Linha que o Renato Portaluppi disse que após o empate contra o Mamelodi Sundowns, ele deu folga para o elenco do Fluminense na noite, e ele ficou no hotel. A filha dele, a Carol, foi chamá-lo para jantar e ele falou: não, filho, eu não vou, porque ele ficou assistindo o River e Inter, porque ele falou: aqui sai meu adversário. E diz o Renato que naquela noite, pós River e Inter, ele decidiu que jogaria com 3 zagueiros para espelhar os alas da equipe da Inter e para aumentar a estatura da equipe, porque a Inter é um time muito alto também. Teve pouco tempo para treinar isso com os jogadores, eles assimilaram muito bem, e o Fluminense teve uma jornada espetacular, defensiva, ofensiva, mental. Thiago Silva, Ignácio, John Arias, Nonato, Fábio, enfim. Olha, hoje foi Charlotte, certamente ficará guardado na memória dos tricolores. Um jogo espetacular contra o Inter de Milão, meio em frangalhos, é verdade, né? Meio turbulenta, é verdade, mas o que aconteceu aqui hoje diz respeito ao Fluminense. E aí o hino do Fluminense tem uma frase, o hino é lindo, né? E tem uma frase lindíssima, né? Fascina pela sua disciplina. Hoje fascinou pela disciplina da equipe tricolor, Mota. O Zupac continua conosco. Vamos tabelar aqui, sempre, é claro, acionando o Zupac lá nos Estados Unidos. Tem vários personagens. A gente podia falar da defesa, que o Donk já sublinhou aqui, com o Thiago Silva como grande líder, mas não sendo o único, né? Inácio, um grande personagem. O Cano voltando a ser decisivo depois de um ano muito apagado. Mas eu vou ter que voltar no mesmo cara. Porque o Arias é impressionante. Sim, eu acho muito difícil depois do que ele fez contra o Borussia. Porque ele está jogando esse Mundial, e aí o torcedor do Fluminense vai entender. Ele ficar no Fluminense não como se fosse pouco, porque assim, o mundo está vendo. E ele está batendo nos gigantes europeus. Então assim, não é só que os caras estão vendo, eles estão enfrentando. O Arias é um absurdo, hein, André Kfouri? Agora há pouco, durante a entrevista coletiva do Renato e do Arias, houve perguntas de jornalistas europeus para ele. Provavelmente pessoas que não o acompanhavam de perto, talvez tenham visto alguma outra coisa, tenham lido alguma coisa. O Arias foi campeão da Libertadores com o Fluminense, então não é um jogador desconhecido, mas tudo bem, ele está numa parte do mundo que eu acho olha mais para aqueles jovens que precocemente vão embora porque interessam aos clubes da elite do jogo, ou quando alguém sai de lá para voltar para o Brasil, né, e eventualmente já no final da carreira, para os clubes onde começaram, onde são mais identificados. E, assim, as perguntas eram no sentido dele falar a respeito de si, de sua carreira, o que ele fez, o que ele quer fazer, na idade dele, o que ele ainda pretende, como se fosse necessário que ele se apresentasse. Eu não estou fazendo uma crítica a isso, acho que algumas coisas são naturais, mas é muito bom no sentido de um jogador que está aqui, nasceu na Colômbia, joga aqui no Brasil, despertar esse tipo de interesse quando ele está próximo do que é considerado, ele tem 28 anos, né? Acho que é isso.
próximo do auge físico, 7 para 28, maturidade, etc. Ele é o principal jogador do Fluminense há algum tempo. Se não for o principal, meio que unanimemente, ele estará na conversa entre os 2, 3 principais. É impressionante o ritmo de trabalho dele no sentido da regularidade que ele joga. Então você raramente vê o Arias jogar mal. Você vê com muita frequência ele jogar bem pelo Fluminense, com frequência ele jogar muito bem, como foi hoje. E ele tem essa coisa que eu acho difícil de explicar, nem sei se tem explicação, que é uma queda, uma tendência para encontrar uma outra marcha nos momentos em que todo mundo está olhando e não é uma questão de holofote, é uma questão do jogador se sentir participando de uma situação relevante, de um jogo que ajuda a marcar uma época, ajuda a escrever seu nome numa página importante. Hoje teve um momento ali, começo do segundo tempo, que a Internazionale, com aquela injeção, né, com um vigor que ela tenta colocar no jogo, na parte física, logo depois de voltar do intervalo, que não durou muito tempo, e era necessário que o Fluminense conseguisse manter um pouco de posse de bola no campo de ataque, eventualmente ter mais volume para levar uma certa preocupação à Internazionale, porque o tipo de jogo que o Fluminense fez, ele dependia de criar preocupação. Ele não podia ser um jogo apenas de olhar a Inter jogar, se defender, atraindo cada vez mais a bola para a área do Fábio, porque se sabe, né, que circunstancialmente esse tipo de ideia muitas vezes leva a um gol, e aí tudo vai por água abaixo. E nesse trecho do segundo tempo, o Fluminense praticamente dependeu da inteligência do Arias para se posicionar e para jogar futebol. Basicamente Arias e Cano, com as chegadas dos demais. Ele quase faz um gol que seria uma coisa maravilhosa, mais ou menos nesse trecho do jogo, que é a bola de curva que ele põe de pé direito e o Sommer consegue defender. A bola ia entrar, o replay por trás, não deixa dúvida, seria gol, a bola não ia bater na trave. E ele é um jogador que, se a gente olhar a atuação do Fluminense hoje de maneira global, tudo de bom que o Fluminense fez do ponto de vista ofensivo tem a participação dele. Uhum. É uma coisa muito, muito impressionante. Ele é um jogador muito, muito, muito bom. Muito bom. E a renovação dele foi um pouco tumultuada, né? Porque eu lembro que o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, falou que ele tinha o sonho de ir para a Europa porque o tempo está passando, talvez ele não vá mais. E a valorização que o jogador merece ter numa situação como essa, ele sabe como ele é importante, é uma valorização que é direito dele colocar na mesa de negociação, e foi o que ele fez. Assim, uma parte dessa renovação está paga com as atuações dele nesse Mundial, em especial no jogo de hoje, que vai ficar para a história do futebol, vai ficar para a história do futebol brasileiro. É uma coisa importante e grande o que aconteceu hoje em Charlotte, quando o Fluminense vence a Internazionale, vice-campeã europeia, por 2-0. Donk, um minutinho, deixa eu voltar com... Vamos fazer assim, um tabelo com aqui no estúdio, volto com o Zupá, que ele é o nosso enganche. Se bem que os argentinos estão mal. Ele é o nosso camisa 10 no Sport Center de hoje, sem enganche. Enganche, sai pra lá. Zupá, John Arias, assim, eu quero que você... Vamos fazer o seguinte, Zupá, tabelinha aqui, o carrossel holandês. Eu jogo pra você perguntando do impacto do John Arias, e você já joga pro Donk fazendo uma pergunta de um outro tema que você queira entender também com os nossos analistas. Pois não, porque o John Arias chama muito a atenção, eu não conhecia, nunca tinha participado de entrevistas, nunca tinha observado ele de perto, e além de ser um craque, né, ele é um craque de bola, ele tem uma serenidade para falar, aparentemente uma consciência do papel que ele vem ocupando dentro do time e o que ele representa, inclusive para o futebol do seu país, né? Vamos lembrar que o John Arias faz parte de uma geração muito boa da Colômbia, que jogando numa outra função, jogando quase como um volante de saída, fez uma Copa América muito boa. Ano passado, aqui mesmo, nos Estados Unidos, sendo vice-campeão contra a Argentina, onde o mundo do futebol, o futebol europeu, passou a olhar para ele, para o Richard Rios, né, de uma maneira um pouco diferente, e ele volta para cá e carimba de novo, e ano que vem tem Copa do Mundo, e tudo leva a crer que ele vai carimbar de novo atuações de nível alto contra adversários de nível muito alto. Ele além de tecnicamente ser muito bom, me chama a atenção às vezes que ele recebe de costas, como ele sustenta contra marcadores a princípio mais fortes do que
que ele gira de direção, né? Hora caindo pela esquerda, hora caindo pela direita. O Renato foi inteligente hoje, né? Renato abriu ele de um lado, o Cano do outro lado e deixou o Nonato brigando mais, pressionando a frente e o Arias caindo de lado a lado. Acho que ele é o melhor jogador do Fluminense, para mim tá claro. Que ele é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, para mim também é uma discussão que se encaminha por uma verdade. Agora a gente vai para uma outra conversa. Quantos jogadores neste torneio estão jogando mais do que o John Arias? Não sei se muitos, hein? Acho que no top 3 do campeonato, seguramente ele está. O John Arias, meio atacante do Fluminense, é, no mínimo, top 3 de melhores jogadores do Mundial de Clubes até aqui, e isso é muito legal de ver. Vou perguntar pro Donk, vou fazer o gancho pro Donk, falando de outro cara, falando do Germancano. Hoje, Cano fez o seu 200º jogo pelo Fluminense, 200 jogos de Germancano pelo Fluminense, 106 gols marcados em 200 jogos, é uma boa média. Ele não vem no seu melhor momento, ele não vem num grande ritmo de jogo, ele não fez uma grande partida, ele não pegou muito na bola, mas a hora que ela apareceu com 3 minutos, uma cabeçada a lá Germancano abriu o caminho para o Fluminense. A gente estava sentindo falta de ver o Fluminense com um poder de decisão que hoje o Cano mostrou, em que em outros momentos outros não mostraram, e como isso abriu o caminho para o Flu, né, Donk? De acordo totalmente, Zupa. Até e como resiliência, né? Porque você olha um jogador na idade que ele está mais avançada, a temporada passada muito difícil, tanto em termos técnicos quanto físicos, pelas lesões que ele sofreu. Então, você poderia imaginar uma queda em relação ao desempenho dele. Não é a mesma versão, a gente já viu o auge dele, sobretudo no time campeão da Libertadores, mas ainda sendo importante, sabendo que não teria tantas oportunidades e a meu ver, falha do Sommer, né? Um goleiro do mais alto nível, deveria ter saído naquela bola, embora você tenha o desvio do Bastoni, que muda a trajetória da bola, mas ainda assim acho que era possível sair, e é o cara que não desiste, que tem aquela oportunidade e acaba fazendo gol, e assim, você vê os números de gols, pela média que ele tem em jogo, é um negócio absurdo. Assim, é um padrão altíssimo. E a entrega desse cara também. Assim, você vê todo o preparo físico, o quanto que ele se dedica pelo time. Acho isso muito louvável. Jogador que está marcado também para a história do Fluminense. E se permite, só para falar um negócio do Arias, talvez numa realidade em que a gente parte do pressuposto que todos os grandes jogadores do futebol brasileiro que se destacam vão para a Europa, esse é meio... Talvez é o maior desperdício europeu que se tenha no Brasil. O jogador que não foi para a Europa seja o John Arias, talvez muito pela evolução que ele teve. Quando ele chega ao Fluminense, você não imaginaria que ele alcançaria esse nível. E aí eu acho que só enobrece ainda mais a trajetória dele. É um cara que foi evoluindo aos poucos em termos táticos, físico, técnico, e hoje assim... Para a sorte do torcedor do Fluminense, ele joga ainda aqui. Cano, que tem uma média absurda, como disse o Donk, e gols decisivos. A gente tem números que mostram isso. Não é que o Cano faz gol naquele 6-0 no Campeonato Carioca, ele numa terça-feira sombria. O quinto e o sexto. É isso. Germancano em jogos de mata-mata pelo Fluminense. São 47 jogos, 32 gols, 5 assistências, 37 participações em gols. Garantiu 14 de 26 vitórias do time com gol ou assistência. E aí estamos falando, que eu acho bonito no gol dele hoje, para depois voltar até com um sistema defensivo para o Zupá, que eu acho legal, para a gente matar o Cano, queria te ouvir, André. Assim, é um cara que foi, no ano mais importante, talvez, da história do Fluminense, 23, herói. 24 anos duro, contra rebaixamento, ele perde espaço, tem a questão física. E pela idade, às vezes a gente não sabe se isso é uma curva de declínio definitiva. Ele não é o mesmo Cano de 23, mas num jogo desse ele vai lá e faz um gol. Quando eu vi o gol do Germancano e tudo mais, eu falei, pô, que bonita, né? Que história bonita desse cara. Não seria uma coisa, em relação à história desse gol, ela não seria tão compatível com a importância do momento e a trajetória de um jogador se fosse com o outro e não um Cano, né? E mesmo se você pensar na natureza do lance, a bola sobe, como disse o Donk, o Sommer não sabe o que faz, a defesa também não sabe. O desvio cria um novo lance, né? Não estou falando linguagem de arbitragem. Cria um novo lance porque é uma coisa que o Arias não tentou fazer, alguém precisa se adaptar a essa nova bola. E quem faz isso é o jogador que tem um posicionamento dentro da área, que poucos atacantes que passaram pelo futebol brasileiro têm, um nível de eficiência, né? Em relação às chances necessárias para fazer um gol, exceto no ano em que ele esteve muito abaixo mesmo, mas o Fluminense também esteve. E aí a maneira como o time tentava utilizá-lo era completamente equivocada e ele não conseguiu produzir. Mas numa situação como essa, em que
é necessário ter essa vivacidade dentro da área, essa inteligência para esperar o inesperado e a capacidade para não precisar de uma outra chance. Esse é um jogador especial, diferente, especial, comprometido, e você percebe como o time acredita nele. Ali era 2 para 3 minutos. Eu acho que todo mundo que estava assistindo o jogo, torcedores mais fanáticos e insanos do Fluminense incluídos, teve que olhar 2 vezes para entender que o gol tinha saído mesmo. Tipo, foi isso mesmo? E aí o Cano sai comemorando e o jogo muda completamente, porque, independentemente da ideia de lado a lado para jogar, um gol numa situação dessa, ele exige uma adaptação. E o Fluminense ficou numa posição não decisiva e não confortável, mas muito boa para administrar o resto do jogo da maneira que ele achava que seria correta. A forma como o Fluminense jogou hoje foi muito competente, graças a uma característica que um dos seus jogadores tem, que é essa necessidade, essa eficiência para fazer um gol quando você não sabe se haverá outra chance. O Fluminense até teve, até deveria e fez mais um, mas ali naquele momento, talvez você falasse, é isso que o Fluminense tem. E, para a sorte do Fluminense, caiu na cabeça dele, não do pé. Né? Ô Zupac, para te jogar, para arrematar, questão defensiva, eu acho que merece um grande destaque. A gente tá vendo o Thiago Silva, ele, o Fábio, os caras desafiando. A gente fala aí do basquete, né, do LeBron. Esses caras estão desafiando o tempo também, Zupac. Fala dessa defesa tricolor. São os 2 mais velhos do torneio, né? O Fábio vai fazer 45 anos de idade. É inacreditável. E ele não muda o rendimento de quando ele tinha 30 e pouco. Não muda. O Fábio é um craque. Eu até acho ele melhor hoje do que eu achava antes. É impressionante o que o Fábio está jogando de bola. E o Thiago é outro craque. O Thiago vai fazer 40, acho que já fez 40, né? O Thiago é outro craque. Fenômeno. E não só em campo, fora de campo. O Thiago superou um desconforto na coxa para jogar e até jogando com 3 zagueiros, com linha de 5, facilitou para desgastar menos o Thiago também. E o Thiago é um cara importante na própria estratégia. Claro, o Renato montou o time, mas o Thiago é um cara com voz ativa. Durante o segundo tempo, há um flagra de uma imagem em que o Thiago sugere, durante o segundo tempo, fazer um 5-4-1 e deixar o Arias mais à frente e o Renato o acata. Então o Thiago é um cara também muito ativo na parte estratégica. Ele é um apaixonado por esse clube e teve mais uma atuação muito boa. Mas o Ignacio, né, que jogou no lugar do Thiago e foi eleito o melhor em campo no empate contra o Mamelodi Sundowns, e jogou bem. O que esse cara jogou hoje foi uma loucura, né? O Freite jogou bem, o Thiago mais uma vez foi um monstro, mas o Ignacio, para mim, foi o melhor dos defensores do Fluminense. Uma atuação estupenda, jogou muita bola, impressionante, né? E as escolhas que o Renato fez facilitaram o sistema defensivo para trabalhar muito bem, né? Até perguntei isso para o Renato, porque a gente já viu o Renato ter grandes momentos na carreira, campeão de Copa do Brasil, campeão de Libertadores, vice-campeão de Libertadores outras 2 vezes. Pouca gente sabe, mas o Renato é o técnico brasileiro com mais vitórias na história da Libertadores, mais que Filipão, Tele Santana, sei lá mais quem. O Renato é o técnico brasileiro com mais vitórias em Libertadores, mas acho que uma vitória como essa, da importância dessa, com as virtudes que a gente reconhece no trabalho do Renato, esse tipo de virtude, ele poucas vezes foi reconhecido em uma vitória tão marcante. Então, e a linha defensiva passa muito por isso. Então, hoje foi para aplaudir. Até brinquei no linha de passe, parecia o Mourinho, me lembrou muito aquele Barcelona e Inter, com o Mourinho na Inter, mas agora foi o Fluminense e Inter com o Renato no Fluminense. Que bom para nós. Show de bola, Zupac, um abração, bom trabalho. A gente começou brincando com o NBA em Charlotte, Nova York. Eu encerro com uma boa notícia para o torcedor do Houston. Hoje abre a Free Agency, a cobertura da ESPN. O Houston acaba de assinar o Dorian Finney-Smith. Parabéns, o seu time vai lutar pelo título em 2025-26. Essa é a notícia, né? Não o Kevin Durant. Não, Kevin Durant é velha. Notícia velha não. Trabalhamos com notícias do momento e ele estava no ar. Abraço, Zupac. Não, só para terminar, falar rapidinho sobre dinheiro, tá? O Fluminense tinha ganhado 150 milhões de reais aproximadamente. Com a vitória de hoje, ganha mais 78 milhões de reais aproximadamente. Já vai para quase 230 milhões de reais. Mas tem um porém aí. A princípio,
40% do dinheiro ficará aqui como imposto nos Estados Unidos. O Fluminense, o Flamengo e o Botafogo, em conjunto, contrataram uma empresa de direito tributário aqui dos Estados Unidos para tentar melhorar. O que é melhorar? 30%. Menos que 30% não vai rolar. Se tudo der certo, vai ser só 30%. Se tudo der errado, 40% do dinheiro que o Fluminense já garantiu ficará aqui. Por enquanto, casa aí de 250 milhões de reais. Boa, obrigado pela informação, Zupac, um abraço para você. Nós seguimos aqui acompanhando o trabalho de toda a nossa equipe nos Estados Unidos. Teve brincadeira em redes sociais. O perfil do Flu estava on fire. Jogamos de igual para igual e vencemos. E depois mandou um oi Botafogo, oi Flamengo. Como está o clima no Rio? É a festa tricolor com a classificação para as quartas de final do Mundial. Vamos acompanhar como foi essa festa no Rio de Janeiro. O Rodrigo Jufa acompanhou tudo de perto e conta pra gente. Vitória histórica do Fluminense por 2-0 para cima da Inter de Milão. Vaga assegurada nas quartas de final do Mundial de Clubes. A festa vai até a hora que... Você tem ideia de que horas vai acabar essa festa aqui? Que horas você vai comemorar isso? Amanhã a gente descobre, né? O Inter, assim, todo mundo falou, a gente respeitou muito a Inter. Respeitamos ele e ganhamos. 2-0 Fluminense e agora amanhã... Vitória para ficar na história do clube, você acha? Para ficar na história, mas é só um passo. O Mundial continua. O sonho pelo título tá vivo. O Fluminense não pode entrar no campeonato sem não querer um título. Tem que ganhar o título. E quem foi o craque do jogo? Ignacio jogou muito, Arias dispensa comentários. Cano, pô, fez o gol, tirou a zica. John Arias é o maior jogador da história do futebol. Do Fluminense, o melhor da América do Sul é John Arias. Arrascaeta fez o quê hoje? O que o Arrascaeta fez ontem? Calma, e agora melhor do Rio agora, né? É Fluminense sempre. Quem faz? Tchau, vê pela TV. Você não vê pela TV. Não na cabeça. Nada me interessa. Só fica jogar. Eu vou ficar louco da cabeça. Nada me interessa. Sou tricolor. Sou tricolor. Sou tricolor. Fluminense agora aguarda para saber quem vai enfrentar nas quartas de final. Muito provavelmente o Manchester City, próximo rival do time na competição do Mundial de Clubes. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a classificação do Fluminense. O tricolor está nas quartas de final do Mundial de Clubes. Agora, quero dar minha opinião aqui sobre o que eu achei da partida. Na minha opinião, o Fluminense mereceu a classificação, jogou melhor os 90 minutos da partida. Logo no começo, o tricolor abriu o placar com Cano, e aí a Inter de Milão teve que sair para o jogo, né? Teve que buscar o empate, sufocou, mas o Fluminense segurou bem, aguentou bem, mostrou força de vontade, mostrou o time de guerreiros que é, e suportou a pressão e conseguiu ainda com Hércules fazer o segundo gol. 2-0 tricolor, Fluminense classificado para as quartas de final. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.